Salmos capítulo 18, do versículo 29 ao 35. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho, faz os meus pés ágeis como os das corças e põe-me nas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Amém. O Senhor, Ele nos dá força. Com o Senhor nós saltaremos muralhas. Com o Senhor nós somos vencedores. Amém. Ele nos cinge de força. Ele aperfeiçoa o nosso caminho. Ele que nos faz vencedores. Amém. Ele que nos faz, aleluia. Ele que nos coloca nas alturas, faz nossos pés ágeis como a corça, faz nós sermos rápidos, amém, rápidos para lutar, rápidos para nos levantarmos, rápido para agirmos ali. É o Senhor que nos dá força contra o nosso adversário, contra o inimigo de nossas almas, para jejuar, para orar, para guerrear por nós, por nossas almas, por nossos familiares, por nossas parentelas, pelas pessoas que o Senhor coloca em nossas vidas para nós lutarmos por elas. Amém. E Ele que ensina nossas mãos para a guerra, Ele que nos ensina a orar, a jejuar, Ele que nos ensina a ler a palavra, Ele nos dá força, né? Aqui o salmista falou, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Ou seja, para ele isso era demais. Os braços dele quebrar um arco de cobre, né? Mas nós sabemos que o Deus que nós temos, Ele nos dá força. Assim como Ele deu força para o salmista, Ele nos dará força. Mas nós temos que guardar os caminhos do Senhor, os estatutos do Senhor. Nós temos que ser fiel a Ele, amém? Aqui fala, também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. O Senhor, Ele dá para mim e para você o escudo da salvação. A mão direita do Senhor é que nos sustenta. Nos dias difíceis, o Senhor, Ele nos sustenta. Nos dias das provações, das aflições, das lutas, das perseguições, das tribulações, o Senhor, Ele nos sustenta, Ele não nos deixa cair. Amém? As mãos do Senhor nos darão forças. O Senhor segura em nossas mãos, Ele nos levanta todos os dias. Amém? Nos dá forças para quebrar arcos, para que as coisas que o inimigo prepara contra a nossa vida, o Senhor nos dá força para nós orarmos, jejuarmos, lutarmos, guerrearmos, ali vencermos aquele mal. Amém? Ele nos ensina nossas mãos para a guerra. Amém? Ele nos dá estratégia, nos ensina da maneira que nós devemos orar, nos ensina a marchar, nos ensina a repreender ao Senhor. Amém? Aqui fala o caminho de Deus é perfeito no versículo 30. O caminho do Senhor para mim, para a sua vida, ele é perfeito. Amém? Aqui fala, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. A palavra do Senhor é um escudo para mim e para você. Quando eu e você lemos, meditamos e cumprimos a palavra do Senhor, quando nós fazemos exatamente o que está escrito na palavra do Senhor, ela é escudo para nós. Por quê? Porque as bênçãos do Senhor que há na palavra dele, para aqueles que obedecem, para aqueles que cumprem, para aqueles que executam a palavra dele, vai vir sobre nossas vidas. Porque se nós formos obedientes, fiéis ao Senhor, vai vir sobre nossas vidas também. Amém? E aqui falam, porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Essa palavra é linda, maravilhosa. Quem é Deus senão o Senhor, nosso Deus? Né? É só o Senhor, nós sabemos que só Ele é Deus. É o único Deus. Amém? Aqui fala, quem é rochedo senão o nosso Deus? Nós sabemos que o Senhor, Ele é a nossa força. Ele é o nosso rochedo, Ele é o nosso lugar forte, Ele é a nossa torre forte. É a nossa salvação, o nosso escudo em quem confiamos. O Senhor é a rocha da nossa salvação. Então, no Senhor, quando eu e você temos o Senhor em nossas vidas, nós sabemos que Ele é o nosso rochedo, que ali nele nós estamos protegidos e guardados, e o mal não pode nos tocar, ainda que o inimigo se levante, ainda que as ondas do mar se levantem contra nossas vidas. Às vezes o Senhor, Ele vai permitir nós passarmos por tempestades e pelas ondas do mar, mas Ele não vai deixar que elas nos afoguem, não vai deixar que elas nos ultrapassem, amém? Às vezes o Senhor vai permitir que algo aconteça em nossa vida,
Algo ali que nós não estávamos querendo que acontecesse, aconteça. Muitas das vezes o Senhor vai nos permitir passar por provações, situações que nós não queríamos passar. Mas Ele não vai nos deixar perecer. Ele vai nos sustentar. Amém? Ele é o nosso rochedo. Então, nós podemos até passar por momentos difíceis, sim. A palavra do Senhor diz: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que Ele disse para nós através dessa palavra? Que no mundo nós vamos passar por lutas, dificuldades, tribulações, perseguições, várias outras coisas. Mas Ele diz: tem de bom ânimo. Não perca o ânimo, né? Nós temos que ter um bom ânimo. Por quê? Porque Ele disse: eu venci o mundo. Então nós temos que ter bom ânimo. Se a provação está aí batendo na nossa porta, vamos ter que ter o bom ânimo e dizer: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Porque Ele venceu por mim e por você. Ele venceu para nos dar vitória. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque Ele venceu por mim e por você. Para que hoje nós tivéssemos direito da salvação, da vida eterna. Para que hoje nós fôssemos salvos nele. Para que hoje nós servisse a Ele, amém? Então Ele já venceu por nós. Ele é o nosso rochedo. Deus é o nosso rochedo. Não há lugar que nós possamos estar mais seguro do que debaixo da cobertura do Senhor, do que no caminho do Senhor. Sabe? Em momentos difíceis das nossas vidas, nós nos recriamos no Senhor. Nos achegamos ao Senhor, Ele está lá para nos proteger, nenhum mal pode nos tocar, ainda que nós estejamos passando por momentos difíceis. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, que a paz que o Senhor nos dá excede todo entendimento humano. Jesus disse: eu vos dou a minha paz vos dou. Não a dor como o mundo dá. Por quê? Porque a paz que o mundo dá é aquela de você não passar por prova, não passar por luta, não passar por dificuldades. Se você está bem, tudo bem na sua casa, essa é a paz que o mundo dá, essa é a paz que o mundo quer. Essa é a paz que o mundo conhece, de tudo, que tudo vá bem. Mas Jesus não, Ele nos dá uma paz, irmãos, que é assim, uma paz, como Ele mesmo disse assim, né? Excede todo entendimento. Por quê? Porque nós que servimos ao Senhor em momentos difíceis da nossa vida, nós temos paz. Muitas pessoas podem estar passando ali com dificuldade no trabalho, ou está desempregado, mas tem paz. A paz de Jesus. Muitas pessoas podem estar ali passando com dificuldade no casamento, mas tem paz. Muitas pessoas podem estar passando com problemas com filhos viciados, maridos viciados, mas ele tem paz, sabendo que Deus dará vitória. Amém? Então Jesus, Ele nos dá uma paz que excede todo entendimento humano. Nenhuma pessoa consegue entender essa paz. Mas Jesus nos dá essa paz. Não é para todos, é para os que servem a Ele, amém? É só Ele que pode dar. E aqui fala, né? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. O Senhor, Ele nos cinge de força, né? Ele aperfeiçoa o nosso caminho, Ele que ali guia nossos passos. Quando nós nos entregamos a Ele verdadeiramente, em servir a Ele, em fazer a vontade dEle, para a glória de Deus, né? Ele ali nos dá força para suportar as tribulações, as dificuldades, as provações, as angústias desse mundo. Ele nos dá força. E a palavra do Senhor diz assim, né? Sedes fiel até a morte e recebereis a coroa da vida. E dar-te a coroa da vida, né? Então, se eu e você permanecer sendo fiel, nós vamos receber a coroa da vida. E o Senhor, Ele nos dá essa força para a gente permanecer fiel até a vinda dEle. Amém? E Ele fala aqui, né? Deus é o que nos cinge de força e aperfeiçoa o nosso caminho. Ele nos dá força para suportar as provações e tribulações, as angústias, dificuldades. E Ele ali guia nosso caminho, nos faz andar por caminhos que nos levam a Ele, nos faz andar por veredas que nos levam a Ele, nos faz andar por caminho que é a vontade dEle, que é o cumprimento da promessa dEle em nossas vidas. Porque quando nós começamos a servir o Senhor, nossos passos não são guiados por nós, mas por Ele. Então, quando nós deixamos o Senhor guiar nossos passos, é tudo para a glória dEle. A palavra do Senhor diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando eu e você deixamos o Senhor guiar nossos passos, nós sabemos ali que não é a nossa vontade, mas é a vontade dEle. Nós sabemos que nós vamos viver o melhor, porque a palavra do Senhor diz assim, que os planos do Senhor são mais altos e maiores que os nossos. Os caminhos do Senhor são bem maiores que os nossos. Então, quando nós entregamos a nossa vida para andar nos caminhos do Senhor, é uma vida de paz, é uma vida de bênção, é uma vida de alegria e de vitória, de cumprimento de promessas,
de coisas grandes, de coisas assim que você nunca imaginou viver. Por quê? Porque a vontade do Senhor é o caminho que o Senhor escolheu para nós andarmos. Às vezes você nunca imaginou que você fosse ali um pregador da palavra de Deus e Deus te usa. Deus pode te usar para ganhar muitas e muitas almas. Então vale a pena fazer a vontade do Senhor, deixar Ele guiar nossos passos, amém? Aqui fala, fez os meus pés ágeis como os das costas e põe-me nas alturas. Nós sabemos, né, que as costas elas são muito rápidas e correm muito. Então da mesma forma o Senhor faz conosco. Ele faz nossos pés serem rápidos, serem como os da costa. Ele faz nós sermos ágeis. Ágeis para fazer a obra dele, ágeis para lutarmos por nós e pelos nossos, ágeis para viver o cumprimento das promessas em nossas vidas, ágeis conforme a vontade dele. E aqui fala, né? E põe-me nas alturas. Quem coloca nós nas alturas é o Senhor. Nos coloca em lugar seguro. Quando uma pessoa está lá na altura, algo que está embaixo pode tocar nela? Não pode. Ou seja, ali se um animal estiver lá em cima, numa torre muito alta, e aqui leões e isso e aquilo querem tocar nela, ela está lá, está protegida. Então assim mesmo o Senhor ele faz com nós, ele nos coloca nas alturas, ele nos protege, ele não deixa o inimigo tocar em nós. Amém? Aí tem gente que diz assim, ai, fulano é meu inimigo, ciclano é meu inimigo, né? Não, meu irmão. A palavra do Senhor diz assim que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados, potestades e príncipes das trevas. Então a tua luta não é contra a carne, não é contra a pessoa física. Às vezes o inimigo ele vai usar ali pessoas para te afligir, mas não cria raiva. Ai, vou ficar com raiva do fulano ou com ódio do ciclano, vou guardar mágoa. Não faça isso. Ele está sendo ali usado pelo inimigo para te afrontar, para querer te entristecer, para querer te fazer desistir, para querer fazer você ficar com raiva e perder sua bênção, amém? Porque tem pessoas que elas não conseguem perdoar, que elas passam anos e anos ali guardando mágoa e rancor de alguém que fez algo para ela no passado. E essa pessoa sendo evangélica. Então, o que nós temos que olhar? Não temos que ficar com raiva de ninguém, nós temos que perdoar. Se nós não perdoar, Deus não nos perdoa, está na palavra dele. Então nós temos que perdoar. Não temos que guardar rancor, nem ficar com raiva de ninguém. Quando alguém vier te afrontar, falar algo para ti, não revide, não responda para essa pessoa que está falando. Sabe por quê? Porque não é ela, é o inimigo usando ela. Ela ainda não é liberta, ela precisa da sua oração para ela ser liberta. Amém? Para ela sair das garras do maligno, ela precisa da sua oração para ser liberta. Então, se ela vier falar algo para você, não fique com raiva dela, não coloque ali a tua raiva nela, mas pensa, não é ela, é o inimigo da minha alma. Então, eu vou atacar ele, contra-atacar ele. Como que você vai fazer isso? Joelho no chão, boca no pó, jejum e oração e obediência à palavra de Deus e na leitura da palavra de Deus. Quando você faz isso, se o inimigo ele usar uma pessoa para vir te afrontar, para mim ali, o que ele está esperando com isso? Ele está esperando você revidar, ele está esperando que haja ali uma discussão para que você vá e perca a sua bênção. Mas quando alguém vier falar algo para você, finge que não ouve, ou se você responder, responda assim: meu irmão, minha irmã, ou fulano, eu te amo. Apesar de você estar falando isso para mim, eu te amo, eu te perdoo. Não tenho raiva, não tenho mágoa de você, nem vou ficar com mágoa de você. Ou então não responda nada. A pessoa falar assim, não coloque, não responda. Você tá sabendo ali que não é ela, que é o inimigo que tá usando ela. E quando nós fazemos isso, que nós perdoamos, que nós não discutimos ali, que nós não revidamos, o inimigo ele perde, ele sai envergonhado. Amém? Porque ele vai lá com a intenção de fazer você cair, de você se irar, de você perder sua bênção. Mas quando você declara e executa a palavra, porque quando você diz para uma pessoa te amo, você está cumprindo a palavra, o mandamento que Jesus disse. E esse mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros. Então quando você faz isso, que você obedece a palavra do Senhor, quem sai envergonhado não é você, é o inimigo que sai envergonhado. Quando ele usar alguém para falar coisas para você, vá na palavra: eu te amo em Cristo Jesus, eu te perdoo, libero perdão sobre a tua vida. Que o inimigo ele sai envergonhado, e boca no chão, rosto no pó. Amém? E aqui fala mais: também me deste
o escudo da tua salvação. Quem nos deu o escudo da salvação foi Jesus. Ele nos salva, nos dá o direito da salvação. Através da morte dele na cruz, nós temos hoje, assim, acesso à salvação. Mas sim, essa salvação é muito importante, porque de todas as promessas que Jesus ele nos tem feito, a maior delas é a salvação. Amém? Mas ele não nos dá só a salvação, da salvação de morar no céu, mas a salvação é de ele nos salvar da fúria do maligno, de ele nos salvar das ciladas do inimigo, de ele nos proteger das coisas que o inimigo lança contra nossas vidas, das coisas que ele quer fazer contra nossas vidas. Ele nos dá a salvação ali, né? De nos escondermos debaixo das asas dele. Amém? Que ele que nos esconde debaixo das asas dele. Então ele nos deste o escudo da salvação. Ele colocou sobre nós ali o escudo da salvação. O escudo da salvação, né? Sobre que o inimigo ele vai querer nos contra-atacar de várias formas. Mas o escudo ali da salvação está sobre nós. Ou seja, quando eu e vocês obedecemos a palavra do Senhor, o escudo da salvação está sobre nós. O inimigo ele não vai poder tocar em nós, não vai poder fazer nós perdermos a nossa salvação, porque tem um escudo nos protegendo. Amém? Ele não vai poder tocar em nós porque tem um escudo nos protegendo. Aqui fala, a tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. É a mão do Senhor que nos sustém, irmãos. É a mão do Senhor que nos levanta, que nos coloca de pé todos os dias, que nos dá forças para orar, para jejuar, para ler a palavra, para buscarmos a presença do Senhor. Tenha uma vida de intimidade com o Senhor, de oração. Tenha uma vida de jejum ali. Crie o hábito de jejuar. Crie o hábito de ler a palavra todos os dias, de obedecer a palavra do Senhor. Que não adianta só nós lermos, nós temos que ler e ser praticante. Não temos que ser só ouvinte ou leitor da palavra, mas nós temos que ser praticantes. Amém? Então é o Senhor que nos sustém, segura em nossas mãos, nos dá força e nos levanta. Todos os dias nós que servimos ao Senhor, nós sentimos necessidade de orar. Às vezes você tá ali, né, você orou de manhã e quando é à tarde você tá ali, às vezes a pessoa assim nem tá lembrando de orar e rapidinho vem aquela coisa e você se lembra, eu tenho que orar. É a necessidade que nós temos que orar, é o Senhor nos chamando para orar. Quando você sentir isso, vá, dobre seu joelho e ore. Seja de madrugada, seja de noite, seja de manhã, seja de tarde, ore. A palavra do Senhor diz orar sem cessar. O que é orar sem cessar? Não é orar toda hora, mas se você quiser orar toda hora, isso daí não é problema, é solução, orar toda hora. Mas assim, o que ele está se referindo a orar sem cessar? Seja constante na oração, todos os dias, ore ao Senhor. Não cessa de orar ao Senhor. Ore a Ele todos os dias. Amém? E aqui fala. Alargastes os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus pés não vacilaram. Então, meus irmãos, o Senhor, Ele não nos deixa vacilar. Ele é que guia nossos passos, ainda que o inimigo arme ciladas e estratégias contra nossas vidas, para querer nos afastar da presença do Senhor, para querer nos derrubar, para querer nos fazer desistir. Mas eu quero te dizer que há um Deus que cuida de ti, que te protege, que nos guarda e que não deixa nossos pés vacilarem. Amém? Essa é a palavra do Senhor que tem para a vida, da parte do Senhor que tem para a vida de vocês. E se tem alguém aí que quer aceitar Jesus, que quer se reconciliar com Jesus, aí onde você estiver, levanta a tua mão, dobre o teu joelho e repita essas palavras comigo. Senhor Jesus, eu me reconcilio com o Senhor neste momento, em nome de Jesus. Reescreva o meu nome no seu livro da vida, apague meus pecados. Você que quer aceitar Jesus, diga: Senhor Jesus, eu lhe aceito e eu lhe confesso novamente como meu único, eu lhe aceito e eu lhe confesso como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Escreva o meu nome no seu livro da vida. Perdoe meus pecados, lance meus pecados no mar de esquecimento. Fale isso. Amém? Diga aí onde você está: Senhor Jesus, eu quero lhe servir a partir desse momento, Pai. Ensina-me a lhe servir. Você que está fraco, faça uma oração ao Senhor. Diga: Senhor, dai-me força nas minhas fraquezas.
Senhor, meu Pai, aleluia, me coloque de joelhos novamente, de pé novamente. Senhor, me faça buscar sua presença novamente, me renove espiritualmente novamente, peça do Senhor. Amém, vamos fazer uma oração. Senhor, Pai amado e querido, eu lhe apresento a vida, Pai, de cada pessoa, meu Pai, que vai ver esse vídeo. De cada pessoa, Senhor, meu Pai, aleluia, que vai ver esse vídeo, eu lhe apresento a vida, Pai. Vá tocando, Senhor, dê força aos fracos, levante os que caíram, Pai. Em nome de Jesus, os que estão enfermos, vá curando. Livre todas essas pessoas de toda a morte, Pai. E os familiares e a parentela de cada uma dessas pessoas, livre de toda a morte, Pai. Aqueles que estão, meu Pai, se reconciliando com o Senhor, reconcilie eles com o Senhor, reescreva o nome deles no seu livro da vida, refaça sua aliança com eles novamente, Pai. Dê força a eles, Pai, para permanecer no seu caminho, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, guarde eles, Pai, debaixo das sombras das suas asas. Aqueles que estão lhe aceitando e lhe confessando como único e suficiente, Pai, Salvador da vida deles. Abençoe, Senhor, proteja e guarde no seu caminho. Não deixe que se afaste do seu caminho, nem para a direita, nem para a esquerda. Escreva o nome dessas pessoas no seu livro da vida, em nome de Jesus. Escreva uma nova história para essas pessoas. Liberte elas onde elas precisam ser libertas, Pai. Senhor, transforme a vida dessas pessoas para o Senhor. Cuide de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoe, meu Pai. Guarde-nos debaixo das sombras das suas asas, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. A paz do Senhor, amém.